Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no 7º ano. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática aqui no Centro de Mídias, e vamos verificar o assunto dessa aula. Nós temos então aula de número 66, objeto de conhecimento triângulos, construção, condição de existência e soma das medidas dos ângulos internos, detalhamento, construção com régua e compasso, segmentos notáveis do triângulo, relações métricas no triângulo retângulo. Beleza? Então, dito isto, vamos dar início à nossa aula. Então, pessoal, como vocês viram na introdução, a nossa aula tratará de triângulos e seus elementos. O mais importante, então, é nós sabermos identificar, definir e verificar algumas características do triângulo. Venha comigo na tela então, olha lá. Nós temos então aí a definição, o que é um triângulo. Triângulos são polígonos formados por três lados. Automaticamente, pessoal, se esse triângulo possui três lados, ele vai possuir três ângulos internos e três ângulos externos também, sendo que esses três lados podem ser iguais ou não em relação às suas medidas. Os polígonos, por sua vez, são figuras geométricas formadas por segmentos de reta que, 2 a 2, tocam-se em seus pontos extremos, mas que não se cruzam em qualquer outro ponto. Então vamos lá aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui esta figura, certo? Esta figura é um retângulo. Esse retângulo ele vai possuir 1, 2, 3, 4 vértices, ok? Se ele possui 4 vértices, automaticamente também ele possui 4 lados. Por isso, o triângulo é um exemplo de quadrilátero, beleza? Agora, esses lados aqui são justamente os segmentos de reta formados por letras vizinhas. Vamos dizer aqui então que nós temos como lados o lado AB, o lado BC, o lado CD e o lado AC. Verifiquem que, traçando aqui essa... Vamos tentar fazer de novo. Traçando aqui esta reta que está unindo os pontos A e C, você consegue perceber que os pontos A e C, eles não são vizinhos, pois entre o A e o C tem o ponto B ou o ponto D. Sendo não vizinhos esses pontos, a gente diz então que esse segmento de reta que está aí pintada de preto, ela é uma diagonal, tá? Não é lado, é diagonal. O mesmo vale quando você une os pontos aqui B e D, tá? Então nós temos aí duas diagonais. Por que é importante você saber o que é uma diagonal? Justamente porque o triângulo é o único polígono que não possui diagonal, tá? De um triângulo nós temos sempre os lados. Então vejamos aqui. Eu tenho aqui um triângulo qualquer, certo? Segmentos de reta A, B, vértices, aliás. Vértices A, B e C. O segmento de reta AB é um lado, o segmento de reta BC é outro lado e o segmento de reta CA é outro lado. Lembrando também que, em relação aos segmentos de reta, quando você fala AB ou BA, estamos tratando do mesmo segmento de reta, ok? Então, o segmento de reta AB ou BA é a mesma coisa. O mesmo vale para o AC ou para o CA e o mesmo vale para o BC ou para o CB. Vamos continuar aqui então o texto. Sendo assim, os triângulos herdam dos polígonos algumas características e propriedades básicas, que foram justamente as que eu te mostrei agora. Beleza. O próximo tópico aqui é como que a gente faz para construir um triângulo. A gente pode utilizar régua e compasso, que são materiais de desenho geométrico. Então, nós temos aqui, reparem. Utilizando uma régua, você vai desenhar uma reta suporte.
defina um ponto nessa reta suporte e ele será um dos vértices desse triângulo. Utilizando o compasso, escolha um dos lados e transporte esse lado a partir do ponto marcado sobre a reta suporte, marcando esse ponto. Ainda utilizando o compasso, escolha o outro lado do triângulo e transfira a sua medida a partir do mesmo ponto marcado inicialmente. Repita o procedimento para transportar o último lado do triângulo. Nesse caso, ele deve ser feito a partir do novo ponto que foi criado no terceiro passo. Perceba que os lados se cruzam e marque esse ponto. Ligue os 3 pontos e pronto. Você vai ter aí os vértices do seu triângulo, tendo aí então o triângulo pronto, tá? Turma, basicamente, o que está te mostrando aí esse passo a passo? Está te mostrando que, utilizando régua e compasso e comparando, utilizando, aliás, a medida dos lados desse triângulo, você vai desenhar as 3 retas separadamente e depois uni-las. Mas, ainda utilizando régua e compasso, a gente tem um outro modo também de construir esse triângulo. Eu vou te mostrar agora num vídeo. Acompanhe comigo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui nesse vídeo eu vou te ensinar como desenhar um triângulo conhecendo os seus 3 lados. Para isso, a gente vai pegar um triângulo com lados iguais a 5, 7 e 9 centímetros, ok? O primeiro passo, então, é o seguinte. A gente vai pegar um desses lados e vai considerá-lo como sendo a base. Para isso, eu vou pegar o lado igual a 9 centímetros. Feito isso, eu vou determinar aqui o ponto A e o ponto B, que são os 2 extremos desse segmento de reta, tá bom? Agora, a gente vai pegar o compasso, tá? E eu vou colocar o lado igual a 7 centímetros de medida. E, em seguida, vou pegar a ponta seca e fazer aqui um arco em um dos segmentos. Temos aqui o lado igual a 9, o lado igual a 7. Agora eu vou pegar o lado igual a 5 centímetros, ok? Vou colocar a ponta seca no outro segmento, que é o segmento B. Reparem que aqui agora, esses 2 arcos que a gente desenhou, eles se encontram. Aqui eu vou chamar então esse ponto de encontro de ponto C. E para finalizar, a gente vai pegar o seguinte agora. Eu vou pegar aqui a régua, unir o ponto A ao ponto C, desenhando um segmento de reta, e depois unir o ponto B ao ponto C. Com isso, então, finalizando o nosso triângulo, onde nós temos aqui um lado igual a 9 centímetros, o outro lado igual a 7 centímetros e o terceiro lado igual a 5 centímetros. Belezinha? Belezinha. Então, vocês verificaram aí uma outra maneira de construir um triângulo utilizando régua e compasso, onde você, a partir de um dos lados e utilizando justamente os pontos extremos, que são os pontos que vão determinar o segmento da reta, você consegue construir os outros 2 lados e ao unir esses 2 lados você vai ter aí o terceiro vértice. Depois, com esse terceiro vértice em mãos, você vai pegar a régua e ligá-lo com os outros 2 vértices já existentes na reta, aliás, que você iniciou a figura, tá bom? Vamos seguir aqui em frente então. Agora vamos falar sobre os pontos notáveis de um triângulo, ou seja, além dos vértices do triângulo, nós temos aqui alguns pontos notáveis dele. Os triângulos possuem alguns pontos que aparecem com frequência em problemas do nosso cotidiano também, Esses pontos são chamados de pontos notáveis. O primeiro deles, a gente vai tratar da altura do triângulo, ok? Então, a gente tem aqui a altura, onde essa altura é o segmento formado pela união de um dos vértices com o seu lado oposto ou o seu prolongamento, no qual é formado um ângulo de 90 graus. Turma, importante isso aqui, tá? Para uma altura ser considerada altura, obrigatoriamente, esse segmento de reta, quando tocar o lado oposto, ele tem que formar um ângulo de 90 graus, tá bom?
Em todo o triângulo é possível desenhar 3 alturas relativas, ou seja, uma altura relativa a cada um dos lados desse triângulo. Vejamos. Nós temos então aqui, por exemplo, esse triângulo ABC, tá? Esse triângulo ABC, repare que eu tenho aqui esse segmento de reta que está aqui em vermelho, tá? Estando aqui esse segmento de reta, verifiquem que aqui embaixo nós temos justamente esse quadradozinho aqui. Este quadradozinho, em qualquer figura, significa que ali o ângulo formado, ele vale 90 graus, tá? Então, deixa eu apagar aqui e escrever aqui para você, ó. Bem aqui nós temos, então, um ângulo de 90 graus. Em qualquer figura geométrica, seja triângulo, quadrado, pentágono e assim sucessivamente, se você ver, aí no caso, esse quadradozinho, significa que esse ângulo vale 90 graus, ok? Então, esse segmento de reta, né, que está aqui em vermelho, que representa justamente a altura, você consegue traçar aqui a altura referente ao ponto A, você também consegue traçar a altura referente ao ponto B e você consegue traçar uma altura referente ao ponto C. Dependendo do triângulo, pode ser, de repente, que essa altura ela seja externa a ele. Nós temos aqui, então, essa figura do nosso lado direito. Repare que nós temos aí um triângulo obtusângulo. Por quê? Porque nós temos um lado dele maior que 90 graus. Ou seja, o ângulo aqui formado, eu não sei qual é a medida exata desse ângulo, tá? Mas nós temos, com certeza, uma afirmação de que ele é maior do que 90 graus. Até porque a abertura representada por esse ângulo que eu pintei de verde é uma abertura maior que 90 graus. E no triângulo obtusângulo, a altura ela será externa à figura, beleza? Bem, outro ponto importante, ele trata do ortocentro. O que é o ortocentro? Vamos aqui ao texto. O ortocentro é a interseção das alturas relativas aos 3 vértices, ou seja, é o ponto de encontro entre todas as alturas desse triângulo, todas as 3, tá? Então, olha só, com essa figura você consegue perceber aquilo que eu já afirmei agora há pouco, que a gente consegue desenhar e identificar as alturas relativas a cada um dos vértices do triângulo. Quando eu falar em vértice, vamos considerar aqui, ó, o vértice A inicial, o vértice B e vamos considerar aqui o vértice C. São os 3 vértices principais do triângulo, beleza? Então, aqui do vértice A, repare que nós temos o segmento de reta AD, que é a altura onde ela vem do ponto A, tá? Ela vem do vértice A e toca o segmento de reta BC, beleza? Esse segmento de reta CF é justamente a altura que vem do ponto C e toca o segmento de reta AB. Assim como também o segmento de reta BE é a altura que sai do ponto B e toca o segmento de reta AC. É importante você perceber aqui, pessoal, que em cada um deles nós temos aqui identificado o ângulo de 90 graus, justamente por esse quadradinho que eu te falei agora há pouco, tá? Então, se nós temos aqui em cada segmento de reta identificado por esse quadradinho, significa então que nós temos aí as 3 alturas. Quando você desenhar essas 3 alturas, elas se tocarão em um ponto. Esse ponto O que eu vou identificar para ti agora, aqui, ó. Esse ponto O, tá? É justamente o ponto de interseção das 3 alturas. E ele é o chamado ortocentro. Então aqui, ó, ponto O de ortocentro. Vamos colocar aqui para você identificar. Beleza? Então, o ortocentro é o ponto de encontro das 3 alturas. Vamos seguir aqui em frente.
Um outro ponto importante dentro do triângulo é a mediana. Vamos aqui para o texto. A mediana de um triângulo é o segmento formado pela união de um dos seus vértices com o ponto médio do lado oposto a esse vértice. Note que, em um triângulo, é possível determinar também 3 medianas relativas a cada um dos lados. Vejamos. Turma, nós temos aí uma mediana. A mediana é justamente esse segmento de reta CD, tá? Que está aí em vermelho. A mediana, quando ela sai de um dos vértices, seja do vértice A, do vértice B ou do vértice C, quando ela tocar o lado oposto, significa que ela está chegando aqui, está separando, aliás, o lado oposto em 2 medidas iguais. Então, por exemplo, vamos supor que de repente, tá? O lado AB, ele valha 6 centímetros. Se eu estou afirmando que o lado AB é igual a 6 centímetros, quando a gente traçar essa mediana, automaticamente aqui vale 3 e aqui vale 3. Por quê? Porque a mediana ela tem essa característica. Quando ela sai de um dos vértices e toca o lado oposto, ela divide esse lado oposto em 2 partes iguais. Aqui identificado, olha só. O segmento de reta AD, ele é igual ao segmento de reta BD em medida, tá? Vamos ao texto aqui embaixo. O segmento de reta CD é a mediana relativa ao lado AB. Observe que esse segmento dividiu o lado AB em 2 partes iguais, ou seja, ao meio. Baricentro. O baricentro é dado pela interseção das 3 medianas de um triângulo, isto é, pelo ponto de encontro das 3 medianas. Vejamos, nós temos aí então as 3 medianas, não se esquecendo que essas medidas aqui, elas são iguais, tá? Cores iguais determinam medidas iguais, beleza? E aí nós temos aqui, no caso, o ponto G, onde esse ponto G é justamente o nosso baricentro, que é o encontro das 3 medianas. Só voltar aqui rapidinho. Nós temos então aqui o ponto G, que é o nosso baricentro, tá? Beleza. Vamos seguir em frente então. Nós temos também algumas relações chamadas relações métricas. E essas relações, elas só são possíveis serem encontradas em triângulos retângulos. Quer dizer, um triângulo que possui um ângulo igual a 90 graus. Então vamos comigo aqui na tela, para te mostrar. Olha só, nós temos aí esse triângulo com alguns elementos identificados. Nós temos a hipotenusa. Deixa eu desenhar aqui um pouquinho maior para ti. Então nós temos aqui esse triângulo retângulo, tá? Identificado aqui no caso o ângulo de 90 graus. Nós temos aqui a hipotenusa, que é o maior dos 3 lados de um triângulo retângulo. Nós temos os 2 catetos, tá? Aqui embaixo e aqui ao lado. Os catetos, pessoal, são os 2 lados que formam a letra L, tá bom? Fica fácil de você compreender assim. Aí nós temos aqui uma altura relativa à hipotenusa. Então, nós temos aqui uma altura relativa à hipotenusa, tá? E nós temos também as projeções dos catetos sobre essa hipotenusa. Então, essas projeções, aqui a gente vai chamar de P1, que é projeção 1. Aqui eu vou chamar de P2, que é a projeção 2, tá bom? Então, esses são os elementos pertencentes a um triângulo retângulo, quando nele você consegue desenhar a altura relativa à hipotenusa. Agora, tendo tudo isso em mãos, a gente consegue identificar também algumas relações métricas bem importantes. A primeira delas é que, ao multiplicar, tá, a hipotenusa pela altura, ok?
Esse produto ele vai ser igual ao produto dos dois catetos, do cateto 1 e o cateto 2, tá? Então, é a primeira relação. Quando você multiplica a hipotenusa por altura, o resultado desse produto é igual ao produto dos dois catetos. Guarde essa informação, anotem aí, porque ela será muito útil um pouco mais à frente, beleza? Próxima informação, olha lá. Nós temos a segunda relação que diz que C ao quadrado é igual a A vezes M. Ou seja, um dos catetos, vamos chamar de cateto 1. Esse cateto elevado ao quadrado, ele vai ser igual ao produto da projeção desse cateto, tá? Da projeção 1, pelo cateto, pela hipotenusa, aliás, tá? Então, aqui no caso, o cateto elevado ao quadrado, ele é igual ao produto entre a sua projeção multiplicada pela hipotenusa. Perfeito? Também uma outra relação muito importante, anotem isso aí, tá? Terceira relação, nós temos a mesma relação que a anterior, só que agora com outro cateto, mas o texto é o mesmo. Você pega o cateto 2, por exemplo, tá? Ele é igual a projeção 2 multiplicada pela hipotenusa. Então, repare que aí nós temos duas relações que envolvem cateto, projeção do cateto e hipotenusa, beleza? A projeção sempre em relação ao próprio cateto, tá? Uma outra relação muito importante e útil, ela me diz que a altura elevada ao quadrado é igual à multiplicação das duas projeções, ó, da projeção 1 e da projeção 2, tá? Também é uma outra relação métrica muito importante. Perfeito. Outra relação métrica que é muito conhecida é o chamado Teorema de Pitágoras, onde ele me diz que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, beleza? Então, nós temos aí cateto 1 e cateto 2, tá? Então, a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. E aí, finalmente, nós temos o nosso mapinha com todas as relações métricas que nós acabamos de ver. Tá bom, pessoal? Então, reparem que aqui em cima foram identificados os elementos do triângulo retângulo, tá? Hipotenusa, catetos, altura e projeções dos catetos. Aqui embaixo, nós temos a primeira relação, o produto da hipotenusa pela altura é igual ao produto dos dois catetos. Nós temos aqui a segunda relação, onde ela me diz que um cateto elevado ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção. A mesma coisa vale também para o outro cateto, tá? Identificado aqui na relação 3. A relação 4, ela me fala sobre a altura, que a altura elevada ao quadrado é igual ao produto das suas projeções, tá? A projeção 1 e a projeção 2. E, finalmente, nós temos aqui o nosso Teorema de Pitágoras, onde esse teorema ele nos diz que a hipotenusa ao quadrado, elevada ao quadrado no caso, né? É igual à soma dos quadrados dos seus catetos. Perfeito? Para isso, agora, nós temos aqui, então, um exemplo bem interessante, ó. Nós temos aí uma figura, tá? Encontre o valor de x e de y na figura abaixo. Turma, primeiramente, vamos identificar aqui os elementos. Esse segmento de reta que está em azul, tá? É a nossa altura, beleza? Deixa eu colocar de azul para ficar melhor, né? Nós temos, então, aqui a nossa altura, beleza? Esse valor de x, ele é um dos catetos. Esse valor de y será justamente a nossa hipotenusa. Os valores 9 e 3 aí, a gente tem, então,
os valores em relação à projeção 1, tá? E a projeção 2, ok? Então, nós temos aí projeção 1 e projeção 2. Beleza, então nós identificamos aí os valores referentes, né, a cada um dos elementos, ok? Nós temos, então, altura, temos cateto, temos hipotenusa e temos aí as duas projeções. Perfeito? Perfeito. A questão quer saber, então, primeiramente, tá? O valor das medidas de x e de y. Pessoal, vamos agora aqui identificar. Vocês concordam comigo que esse y aqui embaixo, ele é a medida de B, que vai do ponto B ao ponto C? Ok? E tendo essa medida que vai do ponto B ao ponto C, e é fácil identificar que nós temos aí em cima os valores 9 e 3. Quem são os valores 9 e 3? É justamente essa hipotenusa dividida em dois pontos ou duas medidas, tá? Então, quando você pega um todo e divide em várias partes, para que a gente consiga identificar o valor do todo, basta somar essas partes. Então, nós podemos afirmar aqui que y é igual a 9 mais 3, né? Que y, então, é igual a 12. Ou seja, já encontramos o valor da medida da hipotenusa. Nós sabemos, então, que a medida da hipotenusa vale 12. Vamos seguir aqui em frente. Falta encontrarmos ainda o valor do x. Quem é esse valor do x? Esse valor do x é a medida de um dos catetos, tá? Agora, para a gente encontrar o valor do x, eu vou depender também aqui do valor de quem? Vamos lá. Uma das relações, deixa eu voltar aqui para você, ó. Uma das relações me diz que quando eu pego o cateto, tá? E elevo ao quadrado, ele é igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção. Perfeito? Então aqui, ó, esse x nós já vimos que é um cateto. Esse valor 3 é a projeção desse cateto. Perfeito? E aí, eu quero encontrar o valor justamente desse x. Então, nós temos que x ao quadrado, tá? Que é o cateto elevado ao quadrado, é igual ao produto do valor da sua projeção pela hipotenusa. Então, quer dizer que x ao quadrado é igual a 3 vezes 12, tá bom? Lembrando, vamos aqui recapitular. O x é o cateto, o 3 é a projeção desse cateto e o y é a hipotenusa. Antes a gente não sabia quanto media essa hipotenusa. Agora já sabemos que ela vale 12, daqui, ó, tá? Então, como ela vale 12, nós vamos ter o seguinte, que x ao quadrado é igual a 3 vezes 12, cujo resultado é igual a 36. Como eu quero encontrar o valor do x e não de x ao quadrado, automaticamente, então, esse expoente de x deverá sair daí. Como que ele sai? Ele passa para o outro lado sempre em forma de raiz quadrada, ou seja, o valor de x é igual a raiz quadrada de 36. Lembrando aqui o seguinte, pessoal, quando você vai determinar a raiz quadrada de um valor, onde essa raiz quadrada ela vem do expoente passando de um dos lados, você tem que encontrar esse valor ou essa raiz, ela positiva e ela negativa. Mas lembrem que aqui estamos tratando de medida e não existe medida negativa, ou seja, ninguém, por exemplo, possui menos 1,60 m de altura. Você não tem uma parede medindo menos 4 metros de altura, tá? Então, dessa raiz quadrada, a gente só vai considerar o valor dela positivo. Vamos voltar para a tela, então. Logo agora, então, eu tenho que encontrar o valor da raiz quadrada de 36. E esse valor é igual a 6, pois 6 vezes 6 é igual a 36, tá bom? Beleza, então,
Nós temos aqui, tá? Com esse exemplo, ao final da nossa aula, onde vocês verificaram aí alguns pontos importantes do triângulo, tá bom? Algumas relações métricas bem interessantes envolvidas dentro do triângulo retângulo também. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.